Mas bom, vamos então para o nosso último tópico, né, dessa aula, nessa quarta aula de campos elétricos da matéria, que é exatamente o tópico, né, para a gente tratar um pouquinho sobre a força em dielétrons. Como eu tinha comentado com vocês lá na aula, né, lá nas aulas de eletrostática, toda vez que a gente tem dipolos, né, toda vez que a gente tem momentos de dipolos, esses caras aqui, eles vão interagir com os campos externos. E essa interação pode fazer com que apareçam forças e torques, né, nesses momentos de dipolo. Obviamente, como nós estamos no contexto de materiais polarizados, e a polarização nada mais é do que uma densidade de momentos de dipolo, nada mais óbvio que a constatação de que corpos polarizados na presença de campos elétricos, eles podem sentir a ação de força, certo? Afinal de contas, esse cara daqui é um conjunto de diversos momentozinhos de dipolo, certo? Na qual a densidade é dada pela polarização. Cada um desses caras, dado um campo externo, pode, né, sofrer um torque e pode também sentir uma certa força que, claro, vai refletir exatamente como uma força no corpo como um todo, ok? No corpo polarizado como um todo. Na prática, esse tópico de forças em dielétricos, ele pode ser explorado bem a fundo, ok? Pode ser tão complexo quanto você queira. E na prática, né, como esse nosso curso aqui é um curso de Eletro 1, né, voltado exatamente para o primeiro contato, com um pouco mais de rigor no tratamento de eletromagnetismo, eu não vou tratar a força em dielétricos de uma maneira geral, não vou escrever como é que é a força de uma maneira geral, em termos da polarização, trabalhar um caso que valha para outros dielétricos, enfim, ou de um tratamento específico para dielétricos lineares. Não, aqui na verdade eu vou tratar a força em dielétricos em um caso bem específico, que é o caso mais simples que a gente trabalha no eletromagnetismo, né? Nesse caso específico eu vou fazer a construção com vocês, da força sentida por dielétricos, sendo que esses dielétricos vão estar no meio dos capacitores, ok? Na verdade, não exatamente no meio, porque na prática, se eu chego e coloco um dielétrico certinho aqui no meio, certo? Ocupando certinho o centro do dielétrico, ele não vai sofrer nenhuma força, ok? Ele realmente vai ficar paradão, na verdade não teria nem muito porquê dele sofrer forças, ok? Na prática, esses dielétricos eles vão sofrer forças quando você coloca eles parcialmente dentro do dielétrico. Parcialmente como? Você consegue fazer com que um dielétrico sinta força, eu vou explicar o porquê. Quando você coloca um dielétrico, por exemplo, dessa forma. Okay, imagina que esse capacitor aqui, eu vou fazer um modelinho simples para o capacitor de placas planas e paralelas. Imagine que essa dimensão do capacitor seja L. Okay? Então imagina que daqui até aqui valha L e que a profundidade dele valha A. Okay? Então ele é um capacitor de placas planas e paralelas com dimensões A por L e, claro, distância entre as placas D, como é padrão, né, para capacitores. E, enfim, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, imagina que tem um dielétrico que ele encaixa aqui no meio certinho, porém ele está deslocado, ok? Ele não está totalmente dentro do capacitor, ele está com uma parte para fora, ok? E essa parte para fora, ela pode ser indexada da seguinte forma, né? Eu vou definir aqui uma coordenada x, que é a coordenada que fala para a gente exatamente a posição desse cara na horizontal, certo? A posição dele, porque aí a partir disso a gente sabe falar a parte que está dentro e a parte que está fora, certo? Se aqui é x, aqui tudo é L, obviamente aqui vai ser quanto? Vai ser L menos x. Então, imagino que aqui tenha ficado claro, certo? E também, né, obviamente, esse dielétrico daqui eu estou supondo que vale a D para cá, e eu também estou supondo que daqui até aqui ele também tem tamanho L, certo? É um dielétrico que daria para caber certinho lá dentro, mas estou colocando ele parcialmente. Esse caso, né, especificamente da força em dielétricos, abordado especificamente para o capacitor, é um caso bem interessante, na verdade, né, e digno, né, de ser abordado e ter um tempo específico, porque, como eu disse para vocês, toda vez que a gente vai abordar capacitores, é muito comum a gente usar sempre aquelas aproximações que eu comentei, né, de que o D ele é muito menor do que a área, do que as dimensões das placas, e aí, por conta disso, né, faz com que o campo seja só localizado aqui no meio, lá fora seja zero e toda aquela aproximação, certo? Mas olha só que interessante, vamos continuar com essa aproximação, certo? Imagina que essa placa aqui de cima é a placa que está com as cargas positivas, ok? Aqui acima é a placa positiva, e aqui embaixo é a placa negativa. Se a gente levasse até os últimos instantes essa aproximação, né, a gente tem que o campo seria na vertical, certo? Exatamente dessa forma, né? Da forma como eu ilustrei, de baixo para cima, exatamente porque o campo sai da positiva e vai para a negativa. Agora, olha só, se o campo elétrico está aqui, né, e esse cara daqui, claro, eu estou sempre levando em conta um dielétrico linear, né, enfim, com ou sem dielétrico, o campo sempre vai ser na vertical. Se o campo sempre vai ser na vertical, significa que as forças envolvidas nesse dipolo, inclusive se vocês voltarem, né, nas aulas que eu mostrei qual que é a força, né, que aparece, né, em um dipolo, enfim, vocês vão ver que não teria nenhum tipo de força aqui, certo? Não teria como aparecer força. Se a gente leva em conta esse tipo de aproximação para o campo, não aparece força. Porém, quando a gente coloca um dielétrico desse jeito, ele sente realmente uma força que puxa ele para dentro, né, do capacitor, certo? Uma força impedindo que ele fique do lado de fora.
Então qual que é a origem dessa força? O legal é que ela vem exatamente dos efeitos de borda, que foi um dos efeitos que a gente desprezou para poder fazer toda a nossa descrição de capacitores. E bem nesse tópico a gente vai acabar calculando alguma coisa que envolva os efeitos de borda. Vamos lá, como eu comentei com vocês, nenhum capacitor ele tem o campo bonitinho, confinado, todo certinho desse jeito. Quanto mais perto da borda, menos a aproximação do plano infinito vale. Então aqui vai começar a aparecer uns campos, né, dessa forma, que são os efeitos de borda que a gente chama. Agora, olha só, campos dessa forma, eles pegam no dielétrico sem ser na vertical. Então eles geram forças também na direção tangente, que são exatamente forças que poderiam tirar o capacitor ou colocar ele para dentro das placas. Então, né, apesar da gente sempre desprezar os efeitos de borda, são exatamente esses efeitos de borda que geram a força no capacitor. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é como é que a gente faz para calcular essa força, certo? Eu vou utilizar esse exemplo para a gente introduzir exatamente força em dielétricos, mas aqui eu vou estar pegando um caso bem específico, que é exatamente nesse caso aqui do capacitor, e especificamente do capacitor de placas planas e paralelas, claro, porque é mais simples, né? O meu objetivo aqui não é que vocês aprendam a calcular todo tipo de força em dielétricos, não. É que vocês entendam mais ou menos a ideia da coisa, né? E entendam a parte qualitativa, né, que é realmente nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, né, com essa parte daqui de força dielétrica, é realmente o que importa. O mais legal desse exemplo com capacitores é que, apesar da nossa aproximação de tudo que a gente fez para capacitores de placas planas e paralelas, apesar dela sempre levar em conta aquele limite, né, do campo desse jeito, sem efeito de borda, com todo aquele tratamento utilizando aquela aproximação, a gente consegue pegar exatamente qual que é a força que esse dielétrico aqui sofre, né? O que eu vou levar em conta é que ele é um dielétrico com constante dielétrica K. Então vamos lá, se eu gostaria de calcular qual que é a força que esse cara sente, sem precisar pensar, né, exatamente nos efeitos de borda, né, só com o tratamento que a gente fez, como é que seria a metodologia? Então vamos lá, a gente sabe que a força que vai puxar esse cara vai ser uma força de origem eletrostática. E como a gente sabe, a força eletrostática ela é uma força conservativa. E por consequência ela está envolvida exatamente a energia potencial, certo? Se vocês se lembrarem, toda vez que a gente tem uma energia potencial, que a gente dá o nome de U, menos o gradiente dessa energia está relacionado à força na qual essa energia está associada. Então se esse cara daqui é energia eletrostática, obviamente aqui a gente vai ter, né, a força eletrostática. Agora, olha só, a gente já não calculou a energia potencial eletrostática do capacitor, certo? Se vocês se lembrarem, quanto é que vale a energia potencial de um capacitor? Ela pode ser escrita como meio de CV quadrado, também pode ser escrita como meio de Q ao quadrado sobre C, também pode ser escrita como meio de Q vezes V, certo? Essa última forma aqui da expressão não vai ser tão útil para a gente nesse contexto, eu vou focar nessas duas primeiras daqui. Agora, olha só, vocês concordam que dependendo do valor desse X, a capacitância desse capacitor muda? Porque, olha só, esse capacitor a gente não pode pensar como se fosse uma associação de dois capacitores em paralelo. Um dos capacitores, esse daqui, que não tem nada no interior, e o outro capacitor, esse daqui. Certo? Obviamente, né, o quanto do capacitor vai estar preenchido com o dielétrico ou não, depende desse X. Certo? Então significa que eu consigo escrever a minha capacitância em função do X. Certo? A minha capacitância muda dependendo do quanto esse dielétrico está dentro ou se ele está fora. E é aí que vem a chave da questão. Se a capacitância muda com essa posição X, significa que a energia depende desse X. Mas se a energia depende desse X, como a gente sabe que a força está relacionada ao gradiente da energia, a gente sabe que vai aparecer uma força na direção X. E é exatamente essa força na direção X que puxa esse cara. Então perceba, a gente tem aqui naturalmente um método para poder calcular essa força, através do cálculo da energia no capacitor. E vai ser exatamente isso que a gente vai calcular. Aí no caso eu vou calcular de duas formas com vocês. A primeira delas que é, a gente carrega um capacitor com uma carga Q, certo? A gente carrega ele com essa carga e aí a gente coloca esse capacitor aqui dentro, né? E aí, claro, ele vai sendo puxado e, obviamente, né, essa carga aqui vai ser mantida porque é como se a gente já tivesse o capacitor carregado sem estar ligado a nada. Então a carga vai ser constante e a capacitância vai variando de acordo com esse cara. E a segunda forma que eu vou calcular com vocês seria levando em conta que esse cara daqui está ligado a uma fonte de tensão. Então, esse cara daqui vai ser puxado, mas de forma que essas placas daqui sempre vão ter a mesma diferença de potencial. Isso é extremamente importante, porque se a carga é a mesma e a capacitância está mudando, então necessariamente a diferença de potencial vai mudar, certo? E da mesma forma, se a gente deixa a diferença de potencial constante e a capacitância muda com a posição X, enquanto o dielétrico estiver sendo puxado, as cargas nas placas vão mudar. Então, a princípio, poderiam aparecer expressões de forças diferentes. Poderiam aparecer. Mas, bom, independente da descrição que a gente vai fazer primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Qual que é a capacitância desse capacitor, certo? Esse é o primeiro passo. E como é que vai ser a capacitância aqui? Vai ser exatamente a capacitância, né, de uma associação em paralelo, né, de um capacitor que vai ser esse daqui, que não tem nada, e de um capacitor desse cara daqui, que vai ter um objeto com constante elétrica K ali no meio. Ok? Então vamos lá. Quanto é que é a capacitância desse capacitor?
nesse primeiro daqui, né, do que seria a nossa associação. Então, vamos lá. A nossa capacitância vai ser o quê? Vai ser ε0 vezes a área. Quanto é que vale a área? Ó, aqui vale x e a outra dimensão é a. Então, aqui vai ficar x vezes a dividido por d. Essa é a capacitância desse primeiro. Agora, mais, porque relembrando, capacitores em paralelo, a capacitância é a soma. A capacitância total é a soma das capacitâncias. Mas, olha só, constante dielétrica. Então, o que a gente faz? A gente coloca um K na frente e calcula a capacitância desse capacitor daqui, dessa parte, como se não tivesse nada, certo? Do vácuo. Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser ε0. Aí, quanto é que vai ser essa dimensão? Aqui vai ser A, que é a dimensão, né, que não aparece aqui, né, por conta da perspectiva, vezes L menos X, dividido. Então, nossa capacitância vai dar quanto? Ó, aqui vai ter ε0A dividido por D nos dois. Então, ε0A sobre D. Aí aqui que multiplica vai ficar x mais k que multiplica L menos x. Ok? Dá para simplificar essa expressão um pouquinho mais. Por quê? Porque se vocês se lembrarem, esse k ele vale quanto? Ele vale 1 mais, que é certa constante a constante dielétrica, certo? Que é a constante de permissividade do meio dividido por ε0. Sobra exatamente esse 1 mais que é. Por conta disso, esse parênteses vai ficar x mais L menos x mais L que é menos x, que é. Beleza? Ó, x corta com x, então no final de contas a capacitância aqui do nosso capacitor vai ser quanto? Vai ser ε0A dividido por D. Ó, aqui vai ficar um L mais L que é, que eu vou voltar a escrever como constante dielétrica vezes L, certo? Afinal de contas, coloco L aqui em evidência. Né? E o outro que vai ser menos que é vezes x, ok? Eu só abri esse k em 1 mais que é para que a gente pudesse cortar a parte do x, né? Mas para a parte do L é melhor escrever em termos do k mesmo, certo? Mas enfim, então a gente tem essa expressão, né, de forma que, claro, se a gente vai calcular o gradiente, né, se a gente vai calcular no final de contas o gradiente da nossa energia potencial para poder obter a força, e a gente sabe, né, que o que vai gerar essa diferença da energia potencial vai ser exatamente a capacitância, em algum momento a gente vai precisar da informação de quanto é que vale a derivada da capacitância com relação a x. Então já vamos calcular esse cara de uma vez. Aqui vai dar quanto? Vai dar ε0A dividido por D, que multiplica o quê? Menos que é vezes x, só que aí a derivada aqui, claro, vai dar 1. Então esse cara daqui que vai ser a derivada de C, certo? Um fator constante, inclusive. E aí, no caso, né, se for um outro tipo de capacitor, como por exemplo capacitor cilíndrico, enfim, ou qualquer outro tipo, é simplesmente fazer uma adaptação, né, aqui dos dados que eu coloquei. Ok? Pois bem, então vamos fazer a nossa seguinte suposição, que é, vamos colocar a nossa carga constante, ok? Então nossa carga ela é constante, e o que a gente está fazendo, a gente colocou esse dielétrico e deixa ele rolar à vontade. Okay? Dado que a carga é constante, obviamente a melhor expressão da energia do capacitor vai ser quanto? Vai ser meio de Q ao quadrado dividido por C. Okay? Por quê? Porque se eu usasse o meio de CV quadrado, né, se eu usasse meio de CV quadrado, o V também está variando, então eu precisaria saber como o V está variando. Se eu uso essa expressão, mata o problema. Porque eu sei que a carga, por hipótese, ela não varia, ok? E aqui, claro, né, eu teria que colocar, né, Qzinho, porque a nossa carga aqui, né, que eu coloquei na nossa imagem, ela vale um Qzinho. Então, Qzinho. Bom, a gente sabe que a força elétrica envolvida aqui no capacitor vai ser quanto? Vai ser menos gradiente da energia exatamente, né, gerada pelo capacitor. Como a nossa capacitância depende somente de C, a gente sabe que esse gradiente vai dar o quê? Ele vai dar menos derivada de U com relação a x na direção x, ok? Logo, a nossa força elétrica vai ser quanto? Levando em conta, né, que a nossa dependência em x está toda na capacitância, certo? Vai ficar o quê? Vai ficar menos derivada desse cara com relação a x, que vai dar menos meio de Q ao quadrado. Né? Derivada de 1 sobre C vai dar menos 1 sobre C2, então aqui vai ficar mais, certo? E aqui vai aparecer o nosso dC dx. É comum escrever essa força em relação à diferença de potencial entre as placas, ao invés de em relação às cargas, ok? E, né, para fazer isso, a gente simplesmente usa a definição de capacitância. Né? Se você se lembrar da definição de capacitância, esse cara daqui vai valer quanto? Vai valer V ao quadrado. Né? E claro que tem um na direção x. Por conta disso, quanto é que vale a força elétrica sofrida? Aqui vai ser meio de V quadrado dC dx na direção x. E percebam aqui, né, que a derivada da capacitância com relação a x, ela é negativa, certo? Ela é negativa. Então significa que a força Fe, ela vai ser negativa também. Significa que a força vai ser na direção contrária à direção x, que de fato significa que o dielétrico está sendo puxado para dentro do capacitor. Mas bom, calculado esse cara, vamos agora calcular, né, para o nosso caso, em que o V ele é constante, certo? Ou seja, imagina que eu pego esse cara e eu ligo ele a uma certa fonte de tensão, certo? Uma fonte de tensão que fornece sempre a mesma diferença de potencial V,
né, uma certa diferença de potencial V, que eu vou colocar aqui como constante. E aí vem a pergunta, qual que vai ser a força que vai aparecer nesse dielétrico daqui? Certo? Qual que vai ser a força? A princípio poderia ser diferente, certo? Afinal de contas, esses caras poderiam variar de uma forma diferente, né? Vai que. Nesse caso, não basta somente pegar a expressão, né, meio de CV², tirar menos o gradiente de U dessa expressão, certo? E essa é a força, ok? Até porque a gente sabe, analisando qualitativamente, que essa força tem que ser de atração, não tem por que ela ser de repulsão, certo? E se a gente só tirasse menos o gradiente desse cara, ia dar o mesmo valor que aqui, só que com sinal negativo. Reparem, ia dar um sinal diferente, porque na hora que derivar esse cara, ia ficar meio de derivada de C com relação a xv², que é exatamente essa expressão, mas para ser a força tem que ter o menos, porque é menos gradiente de U. Então aqui ficaria uma força com sinal contrário. Ou seja, daria uma força invertida. Por que não daria certo só fazer assim? Porque quando a diferença de potencial é mantida, não é só a força elétrica responsável por mover esse dielétrico que está envolvido. Certo? Se a diferença de potencial é mantida, vê se vocês concordam comigo, a capacitância está mudando. Se a capacitância está mudando, a diferença de potencial está sendo mantida mesmo, significa que a carga está mudando. Agora, se a carga está mudando, significa que tem carga saindo de uma placa e indo para outra. Então, nesse caso aqui, existem duas forças elétricas. Uma que puxa o dielétrico e a outra que vai pegar uma carga de uma placa e jogar para outra. Então, a gente tem que levar em conta essas duas forças, ok? Porque a força que a gente quer calcular é a responsável por mover este cara. Como é que a gente vai fazer essa separação? A nossa energia potencial aqui, ela pode variar de duas formas, né? Uma delas, pelo trabalho exercido pela força que vai puxar esse cara, ok? E quanto é que vai ser o trabalho da força elétrica que vai puxar esse cara? Vai ser menos a força no dielétrico, dx, ok? E é até evidente que tem que ser isso, certo? Porque aplicado a esse contexto, que essa é a única força elétrica envolvida, essa relação daqui nos fala exatamente o quê? Nos fala exatamente que menos du dx é igual a F gerada, é exatamente a força gerada, né, no dielétrico, que é exatamente o que a gente fez para calcular aqui. Porém, a gente tem que acrescentar um outro termo aqui, relacionado à energia potencial, que está relacionado exatamente à força elétrica que passa as cargas de uma das placas para outra, ok? E nesse caso, a gente sabe que vai aparecer um V dQ, porque se a gente varia infinitesimalmente esse X, obviamente a capacitância vai mudar. Se a capacitância vai mudar, a carga também vai. Certo? Infinitesimalmente também. E ela vai mudar como? Saindo de uma placa e indo para outra, exatamente por conta dessa força elétrica. Agora, a gente tem que saber se aqui é mais ou se aqui é menos. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que analisar exatamente a contribuição dessas duas forças. E como é que a gente faz isso? Bom, vamos supor que a gente pega esse dielétrico e mova ele um pouquinho para a esquerda, certo? Ou seja, a gente vai fazer um ΔX negativo. Se a gente faz um ΔX negativo, qual que vai ser o sinal desse menos FK dx, essa primeira parte? Bom, ó, a gente sabe que aqui, ó, se dx vai ser negativo, menos dx vai ser positivo. Mas a gente sabe que o FK tem que ser para a esquerda, certo? A gente já fez essa análise. Então significa que esse termo daqui vai ser menor do que zero. Nessa mesma situação em que o dx é negativo, em que o dielétrico está indo mais para a esquerda, está entrando mais aqui no capacitor, qual que vai ser o comportamento da energia potencial relacionada exatamente a essa mudança de carga entre as placas? Bom, é só a gente pensar o seguinte. Obviamente, eu acho que todo mundo deve ter como óbvio nessa situação, que à medida que o capacitor, né, à medida que esse dielétrico está entrando no capacitor, a capacitância aumenta. Pela definição de capacitância, a gente sabe, né, que ela vale Q dividido por V. Agora vamos lá, se a diferença de potencial ela é constante aqui, né, por hipótese, o aumento da capacitância implica no aumento da separação entre as cargas do capacitor. Então essas cargas vão se amplificando, né, a distância entre elas, o capacitor vai ficando mais carregado à medida que esse cara vai para a esquerda. Agora, se o aumento da capacitância leva a um aumento da carga no capacitor, esse aumento vai gerar que tipo de variação na energia potencial? Para analisar isso, basta a gente escrever a expressão da energia daquele jeito, né, meio de Q vezes V. Por quê? Porque a gente consegue saber o que vai acontecer com a energia quando o V é constante e a gente modifica a carga. É a forma mais fácil de se analisar. O que está falando é que quando a gente aumenta a carga nos capacitores, o que está acontecendo com a energia? Ela está aumentando. Então isso significa que se dQ for maior do que zero, então du é maior do que zero. Então, nessa nossa análise, né, do que acontece quando o dielétrico entra um pouquinho mais para dentro do capacitor, esse cara daqui vai ser negativo, porém essa parcela vai ser positiva, porque essa parcela daqui, que está relacionada exatamente à energia potencial, né, gerada pela força elétrica, que faz com que, né, que pega a carga positiva da placa negativa e joga para a positiva para poder aumentar, né, para poder amplificar essa diferença, esse cara daqui está relacionado exatamente à diferença da energia de potencial, né, a variação da energia potencial gerada por essa força, que aumenta, amplifica a separação das cargas. Então, ou seja, quando dx é negativo, esse cara é positivo.
E por conta disso, nessa nossa expressãozinha daqui, a gente coloca um sinal positivo. Então, essa daqui é a expressão, né, que relaciona como é que a energia potencial desse nosso capacitor varia, né, em termos tanto da força elétrica, né, da eletrostática, que puxa esse cara, quanto da força eletrostática, que promove essa separação, né, das cargas no capacitor. E era extremamente importante a gente fazer essa análise feita agora. Por quê? Porque toda vez que a gente calcula alguma força com base em menos o gradiente da energia potencial, a gente tem que ter certeza que a força que a gente está querendo calcular é a única força que gera aquela energia potencial. Exatamente porque não precisaria ser, certo? Poderia ter mais forças envolvidas, igual foi o nosso caso aqui. Quando a carga não varia, quando a carga é constante, a única força elétrica que aparece aqui é a força elétrica que realmente puxa esse cara daqui, puxa o capacitor. O capacitor não, perdão, que puxa o dielétrico. Então, realmente, tirar o gradiente, né, menos o gradiente da energia potencial, vai nos passar a força que a gente está buscando. Porém, aqui existem duas forças elétricas. A força que puxa esse cara e a força que promove a separação de cargas. Mas a gente só está querendo saber qual que é essa força daqui. A força gerada no dielétrico. Então, se a gente calculasse esse menos gradiente de O, a gente estaria calculando uma força maior do que a gente quer. Então, a gente teria que peneirar para a gente obter somente a parcela da força que a gente quer. Por isso que essa análise foi tão importante. Mas bom, né? Se aqui o potencial é constante, a gente sabe que a expressão da energia potencial pode ser o quê? A gente pode falar que esse cara daqui vale D meio de CV quadrado. Por quê? Porque sua capacitância está variando, certo? Isso aqui é a expressão realmente da energia potencial de um capacitor. E como é que a gente faz então para poder obter a força, né, que vai sofrer o nosso dielétrico? O que a gente faz é a gente deriva os dois lados com relação a x, certo? Ou seja, coloca, né, informalmente falando, um dx, né, dividindo todo mundo, ok? Esse cara daqui, obviamente, vai dar 1. Esse cara aqui, dq dx. O que é exatamente dq dx? Não é um capacitor? Então, a carga não é, por definição, CV, certo? Num capacitor? Logo, menos a força sentida pelo dielétrico, mais V ao quadrado dc dx, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a meio de V quadrado dc dx, ok? Aí, olha só, os dois termos são idênticos, muda só o fator, ok? Reajeitando, né, os termos aqui da força, né, sentida pelo dielétrico, o que a gente vai obter vai ser o quê? O que a gente obtém vai ser que a força sentida pelo dielétrico, né, o módulo da força, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa parcela menos essa. Ou seja, uma parcela com o coeficiente 1 menos uma parcela com o coeficiente meio. Ou seja, quanto é que vai dar a expressão? Vai dar meio de V ao quadrado dc, meio de V ao quadrado, dc dx. Como esse cara daqui só depende da direção x, obviamente eu posso colocar um chapéu aqui e colocar um x chapéu, ok? Então essa aqui fica sendo a força sentida pelo capacitor. Percebam, ela tem um sinal diferente, se a gente não tivesse feito essa análise desse cara, ok? A gente teria obtido com um sinal invertido, exatamente porque a gente estaria calculando uma força elétrica a mais do que a gente queria, né? Também essa força que gera a separação das cargas. E percebam, olha só, a força é igual no caso da carga constante. Certo? Exatamente a mesma força. Independe se o potencial que é constante ou se a carga é constante. A força sentida por esse dielétrico vai ser a mesma. Mas, bom, dada essa expressão, né, seria só substituir esses valores que a gente obteve aqui para poder, né, enfim, calcular explicitamente o valor da força, mas eu não vou fazer isso aqui, né, porque seria só substituição. Mas, bom, dado isso, né, nós encerramos não só a aula de hoje, como esse bloco todo, né, de campos elétricos sem meios materiais, ok? Espero que tenha ficado claro para todo mundo a construção, né, tanto dessa sessão quanto da construção toda da aula 4, ok? E também, né, nesse momento, a gente vai mudar exatamente a premissa do nosso curso de eletromagnetismo. As aulas até então, todas elas se passaram no contexto da eletrostática, né? No contexto da eletrostática, em que o divergente de E ele é igual a ρ sobre ε0 e o rotacional de E é igual a zero, né? Que é o contexto em que as cargas estão sempre estáticas, né? A partir do próximo capítulo, a gente já vai introduzir a noção de corrente elétrica. E aí, por conta disso, os próximos problemas, naturalmente vai aparecer um outro campo, né, que já estava na hora de aparecer, certo? Que é o nosso queridíssimo campo magnético, né, para que a gente comece magnetostática, para depois também trabalhar com campos magnéticos na matéria, enfim, dar continuidade para que a gente possa descrever o eletromagnetismo como um todo, envolvendo, claro, né, tanto os campos elétricos quanto os campos magnéticos.